Oi, meu nome é Henrico. Oi, meu nome é Júlia. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. E, gente, hoje vamos começar sem cerimônias, porque esse episódio tem tudo pra ser incrivelmente longo. Hoje a gente vai falar sobre a primeira grande série do momento de 2025, The White Lotus. Eu e a Julia, a gente ama The White Lotus de paixão e a gente tá muito empolgado para conduzir essa conversa hoje. Sim, eu amo The White Lotus, gente. Ai, tô tão feliz que isso tá acontecendo. Essa série é tão boa. É muito legal ver como essas séries e eventos ainda acontecem, né? A gente teve The White Lotus agora, provavelmente no momento que esse episódio sair, The Last of Us já começou. Enfim, esse é um ciclo eterno que não se reduz a Game of Thrones nem a Casa do Dragão. E é legal como cada uma dessas séries são distintas da sua própria maneira, né? E como isso é um fenômeno bem típico da HBO, né? As produções da HBO são assim, elas movimentam as pessoas. E é foda porque isso sobreviveu à era do streaming, né? Porque antes a HBO vivia isso na televisão, fazia as pessoas sentarem em frente à TV às 10 horas da noite pra assistir o episódio juntos. E agora a gente tá vendo isso acontecer no streaming também, independente do novo modelo, sabe? Eu acho que isso mostra realmente como a HBO tem um legado muito forte na televisão, né? E é uma coisa que eu acho importante, porque é uma característica que eu sinto bastante falta da televisão. Tanto é que eu acompanho novela até hoje, eu gosto dessa coisa de você esperar pela próxima resposta, esperar pelo próximo episódio. No caso, novelas têm capítulos diários, mas as séries da HBO, típicas da HBO, elas são capítulos semanais, mas eu acho legal como fica esse espaço para discussão, para discutir o episódio com seus amigos, discutir no Twitter, nas redes sociais, e depois voltar para receber as respostas e receber mais um episódio. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a HBO conseguiu manter, sabe? Uma característica da televisão que, infelizmente, os streamings vieram e se perdeu um pouco, né? Sim. É muito incrível como isso estende a vida da série, né? É uma coisa que vários outros streamings vão um pouco na contramão disso. O próprio Netflix, né, que foi quem estabeleceu esse novo esquema de lançar todos os episódios simultaneamente. Mas pra mim, é essa que é a vida da televisão, sabe? É a gente poder viver e experienciar isso coletivamente, mesmo estando cada um na TV da sua casa, sabe? E eu acho que The White Lotus é uma série muito especial. Essa temporada veio pra estremecer um pouco as estruturas que já estavam sendo mais ou menos estabelecidas nas outras temporadas, né? Essa foi a terceira temporada de The White Lotus, que é uma série mais ou menos antológica. É complicado porque tem alguns personagens que reaparecem em outras temporadas, mas toda a ideia é que cada temporada são histórias independentes que se passam cada uma em um resort e em um local paradisíaco diferente. Então, na primeira temporada, a gente esteve no Havaí, na segunda temporada, a gente esteve na Itália, e agora, na terceira temporada, a gente tá na Tailândia. E sempre esses resorts se chamam The White Lotus, por isso o nome da série. É como se fossem filiais do mesmo hotel, né? Exatamente. E aí a gente sempre acompanha o núcleo de vários personagens ao redor de uma semana dentro desse resort. E sempre tem essa divisão entre os núcleos de hóspedes, que são essas pessoas riquíssimas, que vivem nadando no dinheiro, cheio dos seus privilégios. E é principalmente daí que vem a sátira da série, né? Em consonância com os núcleos dos funcionários que estão lá. Não só o gerente, que é sempre uma figura marcante, né? Não necessariamente, porque essa temporada a dinâmica foi um pouco distinta, mas geralmente o gerente é uma figura marcante na temporada, os outros funcionários ao redor da série, as interações deles com os hóspedes, enfim, tudo isso faz diferença enquanto a gente tá assistindo The White Lotus. E como eu falei, a terceira temporada se passou na Tailândia e ela teve uma abordagem um pouco diferente das outras, o que acabou dividindo muito o público, né, durante essas 8 semanas que a gente acompanhou a série. Inclusive, foi a temporada mais longa de todas. A primeira tem 6 episódios, a segunda tem 7 e a terceira agora tem 8. Eu não sei se vai continuar aumentando para as próximas temporadas, mas eu acho que a gente já sentiu com 8 episódios um ritmo um pouco lento que eu acho que impactou a recepção da temporada. Eu acho que isso teve um impacto negativo, né? O que você acha? Então, nas 2 temporadas anteriores, o Mike White, que é o criador e diretor da série, ele veio com uma fórmula mais estabelecida e eu acho que ela começou a vencer nessa terceira temporada. Essa é a impressão que eu tive. Não sei, eu acho que começou
começou a ficar um pouco confuso. Acho que ele não deu tanta atenção pra algumas coisas que davam vida pras outras temporadas. O que se refletiu principalmente nessa questão da lentidão, eu acho. Dos relacionamentos não se desenvolverem, assim, de um jeito tão dinâmico. Na minha opinião, isso tem muito a ver, e tá tudo muito interligado, com a questão da menor interação entre os núcleos de personagens. Nessa temporada em específico, eu senti que os funcionários tiveram menos luz do que os hóspedes. E eu acho que isso é um pouco impactante, assim, porque uma parte importante de The White Lotus, pra mim, na minha opinião, é essa sátira, essa mistura de dois cenários, não, de vários cenários distintos, mas principalmente essa coisa distoante do cenário dos funcionários e da interação deles com os hóspedes, porque os funcionários são ali, proletários, e os hóspedes normalmente são pessoas que têm muito dinheiro, que vivem, tipo, realidades completamente distintas daqueles funcionários, e essas interações, elas geram cenas muito marcantes, que foram muito marcantes nas outras temporadas, e que eu senti falta nessa temporada, admito. É, um conflito de classes, de fato, né? Eu acho que The White Lotus tá sempre rodeada de um conflito constante de classe. E que aqui foi menos presente, né? Eu senti também. Sim, foi menos presente. Eu senti que mesmo entre os próprios núcleos, os acontecimentos foram mais lentos, então você demora pra ter alguma coisa tão marcante, assim, pra que te acorde, assim, de verdade, pra você ficar ligadão na série, assim, sabe? Porque uma série é uma dramédia, né? Acho que tá mais pra comédia mesmo. Tipo, no sentido clássico da palavra. Pode ser, também. Mas ao mesmo tempo, mesmo que ela não tenha ação, ela te mantém ali acordado e querendo saber o que vai acontecer. E eu senti falta disso, assim. Na minha opinião, não me prendeu muito. A maior parte dos episódios, assim, fora o último e o penúltimo, eu tinha que assistir num horário que eu não tivesse propensa ao sono, senão eu dormia. E eu não acho, de verdade, assim, eu não acho que essa temporada é horrível, horrorosa, meu Deus, que merda. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje, e então vocês vão ver que a minha opinião não é essa, mas em comparação com as outras, eu acho que decaiu muito. As outras temporadas era assim, eu engoli os episódios. Tá certo que eu assisti em outro contexto e eu não acompanhei os episódios semanais. Esse tipo de coisa faz diferença também, né? Mas mesmo assim, pra mim foi meio gritante, assim, porque a primeira e a segunda temporada pra mim são, assim, um primor. E essa terceira temporada eu achei que deu uma, sei lá, ficou um pouco sem graça, na minha opinião. Achei ela um pouco sem graça. Eu achei interessante o seu comentário de a fórmula venceu. E assim, acho que durante o passar do episódio vai ficar bem claro que eu e a Julie, a gente tem opiniões bem diferentes dessa temporada, ou consideravelmente diferentes. Mas eu achei interessante porque eu acho que um esforço ativo do Mike White pra essa temporada foi se desprender da fórmula. Uma coisa que a gente não chegou a falar ainda, mas todas as temporadas sempre estão envoltas do mistério de um assassinato. Sempre a primeira cena que aparece do primeiro episódio da temporada é o anúncio de que uma pessoa morreu, de que houve um assassinato em The White Lotus, uma pessoa ou várias pessoas morreram. E no passar da temporada, a gente vai acompanhando esses personagens, fica na dúvida, né, qual vai ser o personagem que vai morrer nessa temporada. E é interessante porque esse é um mistério que existe, mas ele tá longe de ser o foco da temporada. Em certo ponto, você tá assistindo os episódios, você até esquece que isso é sequer uma questão, sabe? Porque o foco de verdade é a dinâmica dos personagens e não necessariamente o assassinato. O assassinato é o pano de fundo pra esse plano muito maior. E é interessante porque na terceira temporada, o assassinato foi uma figura muito mais constante. Primeiro que, geralmente, né, nas duas temporadas anteriores, a gente começava com um anúncio. Então, ou uma pessoa encontra um corpo no mar, ou a gente ouve de uma conversa que rolou um assassinato naquele hotel, de forma um pouco mais distante, né, mais indireta, né? Isso, a maioria dos personagens tem uma relação um pouco mais distante com o assassinato, né, tirando a pessoa que de fato morreu. Nessa terceira temporada, a gente começa o episódio com um tiroteio. Então, é uma espécie ali de atentado que acontece no The White Lotus. A gente vê um dos personagens, né, que é o Zion, que é o filho da Belinda, que é uma das funcionárias do hotel. Que inclusive é uma personagem reincidente, né? Que volta. Que tava na primeira temporada, né? Sim. E aí a gente sabe que uma pessoa morreu lá. E aí ao redor da temporada a gente vê vários pontos de tensão que começam a puxar pra esse momento do atentado. Então a gente
tem um personagem que busca vingança contra o dono do hotel, a gente tem outro personagem que retorna, que tem todo um mistério em volta dele, que a Belinda acha que tá sendo perseguida, enfim. A gente vai entrar nos pontos específicos disso ao redor do episódio, mas eu só quis pontuar isso pra mostrar como realmente a dinâmica foi diferente. E, ao mesmo tempo, o status quo foi diferente, né, na relação entre os personagens. A Julia já falou que as intersecções entre os núcleos não aconteciam mais da mesma maneira, os funcionários já não são mais tão presentes, o desenvolvimento é bem mais lento, só que isso vai um pouco da abordagem também da temporada, né? Essa temporada é uma abordagem muito mais espiritual, muito mais existencial. Cada uma das temporadas explora um tema específico. A primeira temporada, que se passou no Havaí, foi a temporada que o tema de conflito de classe foi o mais presente. O tema principal era o atrito entre os funcionários e os hóspedes. Na segunda temporada, o tema principal foi amor, luxúria, sexo, como cada um desses personagens lida com a noção de amor e com amor na vida deles. Na terceira temporada, o tema eu acredito que ele é um pouco mais difuso, justamente por essa abordagem existencial, mas eu acho que no fim das contas, o que une todos os núcleos dessa temporada é que todo mundo tá ali buscando um sentido pra própria vida. Tá todo mundo ali buscando se conectar com a própria espiritualidade de alguma maneira. E cada um busca da sua própria forma. Tem pessoas que vão buscar a partir da religião, tem pessoas que vão buscar a partir do dinheiro, tem gente que vai buscar a partir do intelecto, tem outras pessoas que vão buscar a partir das amizades, das conexões que eles fazem com as pessoas que importam. Do trabalho. E eu acho que é por isso que a questão de classe acaba ficando tão distante ao redor da temporada, porque não era esse o foco. Eu acho isso legal, porque mostra que o Mike White não tá interessado em se prender de forma tão rígida à própria fórmula, né? E o Mike White, é interessante pontuar que, diferente da maioria das séries, The White Lotus é uma série muito autoral do Mike White, ele que dirige, ele que criou, ele que escreve todos os episódios. Mike White é basicamente o que o Sam Levinson gostaria de ser, né? Se o Sam Levinson fosse bom. Porém, contudo, entretanto, né, eu acho que essa temporada acaba sendo um grande experimento nesse sentido, que acaba gerando esse desprendimento nosso também, de sentir que a gente tá muito afastado desses personagens, que foi o que eu me senti, principalmente nos primeiros episódios. Eu comecei essa temporada detestando, achando um saco, tava odiando, e terminei muito intrigado, essa é a palavra que eu diria. Aí vem a questão, The White Lotus, terceira temporada, é a pior temporada da série? Sim. Plot twist. Porém, ao mesmo tempo, foi a temporada em que mais eu deixei a série, assim, tipo, realmente refletindo e pensando e mexeu dentro de mim, sabe? Eu não sei o que você acha nesse sentido. Olha, eu acho que pra mim foi um pouco diferente, assim, não de resultado final, no caso. Eu também comecei odiando com todas as minhas forças, chegou no final, os últimos, 3 episódios, eu achei eles bem melhores, assim, mas eu senti que eu realmente não me conectei com os personagens. Quando chegou no final, ficaram realmente muitas reflexões. Eu acho que foi uma temporada que, não sei se porque eu esmiucei ela melhor em estudos posteriores e durante, mas ela foi uma temporada que os micro detalhes me chamaram mais atenção pra conexão com o que ia acontecer no final. Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo, mas alguns detalhes de diálogos e elementos que apareceram lá no começo foram relembrados por mim no final. E eu acho que isso é um ponto positivo, no sentido de que ela me fez essa reflexão. E eu acho que, apesar de que pra mim é claramente a pior temporada, porque eu sou apaixonada pela primeira e a segunda temporadas, e essa eu gostei, chegou no final eu até gostei, mas eu não gostei ao mesmo tempo, tipo, não foi uma temporada que eu não posso falar que eu adorei, mas apesar de não ter sido a minha temporada preferida, não tem como negar que o Mike White continua sendo um ótimo roteirista. Assim, ele ainda escreveu ela bem, sabe? Acho que o trabalho dele não foi mal feito, na minha opinião. Eu acho que ele testou coisas que não me agradaram. Dá pra valorizar o esforço. Sim, tipo, ele testou coisas que eu não gostei, mas
mas não é mal feito. Tem algumas cenas e diálogos nessa temporada que, assim, eu admiro pra caramba. Apesar de o todo não ter me agradado tanto assim, ela tem sim muitos pontos positivos e eu acho que, apesar de tudo, valeu a pena ter assistido e acompanhado do começo ao fim, faria de novo. Até porque a gente tá aqui conversando, né, sobre Exatamente. a temporada, a gente vai conversar ainda mais. Sim. Eu acho que a partir disso a gente pode realmente começar a falar individualmente sobre os núcleos de personagens, sobre como acontece a dinâmica de cada um. Pra começar, assim, eu acho interessante porque The White Lotus sempre foi uma meditação sobre a circunstância de vida daqueles personagens, e uma das decisões que eu acho mais intrigantes da série é que, na maioria das vezes, os personagens começam e terminam do mesmo jeito. Eles não têm aprendizado no final, eles não têm uma pulsão de mudança. Em teoria, isso deveria ser uma coisa ruim, porque se a gente seguir a fórmula ali da estrutura de história de 3 atos, né, da jornada do herói, o personagem precisa começar de um jeito e terminar de outro, né? A história precisa refletir esse processo de transformação. Só que, ao mesmo tempo, essa escolha específica de lidar com esses personagens é uma forma também de meditar sobre como, na maioria das vezes, a gente vai estar imerso em diversas contradições na nossa vida, a gente vai estar vivendo diversos dilemas, e esses dilemas vão continuar existindo até o fim da nossa vida, porque é isso viver. A gente não vive uma história de ficção onde as pessoas vivem uma coisa marcante, aprendem sobre isso e, nossa, olha só que coisa transcendental. Não é assim que a vida funciona, né? A gente tá sempre em disputa com nós mesmos, e essa é uma disputa que vai acontecer pra sempre, assim. Então, esse é um dos motivos pelo qual a série dá muito essa sensação de vida mesmo, sabe? Como se esses personagens fossem pessoas de verdade. E tem esse lado um pouco até, sei lá, pessimista. Sim. Por parte do Mike White, de pensar que, tipo, aqueles personagens não tem por que eles de fato mudarem. Eles chegaram ali confortáveis na situação em que eles estão e eles não vão mudar. E não mudam mesmo. Principalmente os hóspedes, né? Eles não têm nada a perder. Sim. Eles não têm nada a perder. Eles são pessoas ricas que têm a vida feita e é isso. Eles não têm por que se transformar. Sim, é claro que dentro das temporadas existem cenários diferentes entre esses personagens. Então, é óbvio que existem mudanças que acontecem ali. Mas no âmago deles não existe essa transformação transcendental igual a gente tá acostumado a ver na televisão, né? O que é diferente nessa temporada, porque não tem como negar que os personagens saem diferentes e como ela tem essa abordagem mais espiritual e de autodescobrimento, apesar do Mike White manter a visão pessimista dele, porque ele mantém nessa temporada, é inegável dizer que os personagens refletem sobre quem eles são e mudam. Quem eles são no começo não é a mesma coisa que eles são no final. Pelo menos, vou explicar isso. Mesmo aqueles que não tiveram uma mudança de fato, eles reconheceram quem eles são. Eles reconhecem quem eles são. E a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente chegar nos personagens específicos. Por isso que a gente dividiu esse episódio pra gente conversar entre os núcleos, porque vai fazer sentido. E assim a gente consegue passar por várias etapas dentro dessa história, dessa temporada. Já lembrando o alerta de spoiler aqui, se você não assistiu a terceira temporada de The White Lotus, e apesar de que a gente não vai citar muito das anteriores, mas se você não assistiu as outras temporadas, assista The White Lotus, depois você volte aqui, porque talvez a gente traga alguns elementos que venham a ser spoilers e aí você talvez não goste, então... Exato, a gente não trouxe muitos spoilers até agora, mas essa é a barreira final, o aviso. Se você não assistiu, vai assistir, depois volte aqui e continue com a gente. Why would you encourage her to move to a monastery? I think it'd be a good experience for her to live for a while without all the creature comforts that she's used to. I don't want her thinking she'll be just fine if she's poor. But we want our kids to be tough, don't we? Resilient. Because what if we lost everything? We're not going to lose everything. No. No. And if we did, honestly, I don't know if I'd want to live. Why would you say that? What does that mean? I just don't think at this age I'm meant to live an uncomfortable life. I don't have the will. You do? Sure you do. No. I just don't have it in me. I don't think I ever did.
Então não tem forma mais emblemática de começar a discutir isso do que com a família Ratcliffe. Eu diria que é o núcleo que tem mais tempo de tela essa temporada, que é a família nuclear que vai visitar o White Lotus da vez. Então tem a mãe, o pai e os filhos. E cada personagem passa por uma jornada própria. Sim, a família tem 5 personagens, né? É o pai, o Timothy, a Victoria, que é a mãe, o Saxon, que é o filho mais velho, a Piper, que é a filha do meio, e o Lachlan, que é o filho mais novo. E eles são uma família de, assim, super rica, aparentemente bem tradicional, assim, tipo... O pai trabalha com o quê? Ele trabalha na parte de finanças. Não sei exatamente com o que, isso ele não deixa claro, mas ele trabalha com financeiro, mercado financeiro. Até achei engraçado, né? Eu já vou começar citando isso. A HBO produziu o podcast da terceira temporada de The White Lotus, e eu tava escutando essa semana, logo depois que terminou, e uma das jornalistas, é um jornalista e uma jornalista que eu não lembro o nome deles, não me faça pergunta difícil, mas a jornalista, ela é do Texas, e ela fala isso muitas vezes durante os episódios, porque cada episódio passa por um episódio de temporada, que ela viu a família Ratcliffe, e ela fala muito que parece que ela já os conhecia, porque eles são, tipo, a típica família do Texas, que é o pai, que é o trabalhador, que, no caso, o trabalhador que trabalha fora, que ganha o dinheiro, a verba da família, a família fica rica. A mãe é a típica esposa dona de casa troféu, porque não é muito dona de casa, né? Provavelmente ela tem funcionários pra fazer os trabalhos. E os filhos, que são o espelho dos pais, né? Então, no caso, uns viram mais rebeldes, os outros seguem os que os pais estão fazendo, bem típica família americana, que a gente vê bastante em filme. E eu achei isso interessante, que ela fala desse ponto de vista, né? Que é uma coisa que a gente que é brasileiro não se identifica tanto, apesar de a estrutura da família tradicional poder se manter, né? Em qualquer lugar desse ambiente ocidental que a gente vive, ainda assim existem algumas coisas que são específicas dessa família tradicional americana, né? Inclusive o que a gente vai falar mais pra frente quando a gente for falar das especificidades dos próprios filhos, que é esses estereótipos, seguem esses estereótipos americanos, né, essa coisa toda. Eu acho interessante porque essa questão deles serem a típica família do Sul até virou meme, né, porque a Parker Posey, que é a atriz da Vitória, ela puxa um sotaque sulista absurdo. Sim, inclusive nem é o sotaque dela, ela puxa pra caramba. Não é o sotaque dela. E é legal escutar a atriz falando que ela recebeu elogios de pessoas do Texas, falando que o sotaque ficou muito bom. E algumas das frases dela, né, durante a série virou meme. Tem até... Ela participa de um programa de TV em que ela reproduz algumas delas, e aí virou áudio no TikTok que ela faz Piper, no! Tsunami! Buddhism! No! Ela é, tipo, aquela mulher de meia idade com mente fechada, com a mentalidade mais xenofóbica que você pode imaginar. Porque a família é trazida pra lá pela filha. Ela tem o argumento de que ela foi lá visitar um templo budista pro TCC dela, pra um projeto que ela tá fazendo pra faculdade. Sendo que, no fim das contas, ela só quer visitar o monastério pra, eventualmente, morar lá por um ano e viver uma trip espiritual. Uma coisa mais simples. Exato. Viver do que a natureza dá. E a mãe acha isso um absurdo, porque pra ela isso é um ataque ao estilo de vida deles, né? Então, tem um momento que ela descobre isso, que ela pergunta pra filha, "Are you gonna live in Taiwan?" Que é tipo... Ela é tão xenofóbica que ela não consegue distinguir os países. Então, Tailândia, Taiwan, China, Japão, tudo a mesma coisa. E aí, várias vezes ela mistura as nacionalidades, as etnias. E, enfim, nossa, é muito absurdo. A verdade é que ela não sabe onde ela tá, né? Sim. Tipo, porque não faz muita diferença pra ela. Até em entrevistas, a Parker Posey fala que... Justamente sobre isso. Que a personagem da Vitória é aquela personagem tão rica que ela sabe, mas ela não sabe onde ela tá. Porque não faz tanta diferença. Que ela pode estar onde ela quiser, entendeu? Tipo, ela pode estar em qualquer lugar. Ela tem o padrão de vida dela. Ela pode ir pra onde ela quiser. Por isso, por essa e por outras, ela é muito o alívio cômico da família, né? Exato. Mas aí, o ponto de tensão principal da família vai acabar sendo o pai. O principal, entre aspas, né? Cada um vive suas próprias questões. Tem muitas tensões nessa família. Muitas tensões. Mas a primeira tensão que dá as caras é a do pai, que é o Timothy, que acaba se envolvendo em um escândalo
financeiro no trabalho. Um favor que ele fez pra um colega há vários anos atrás, que acabou virando um puta escândalo financeiro, basicamente questão de lavagem de dinheiro, tá? E aí isso acabou caindo pro FBI, virou uma investigação e, a grosso modo, ele tá no White Lotus e ele descobre por telefone, pelo empresário dele, que basicamente eles vão perder todo o dinheiro deles, vai ser tudo congelado. E que ele já é procurado. E que ele já tem um mandado de prisão aberto, que eles só estão esperando ele voltar pros Estados Unidos pra botar ele na jaula, entendeu? Ele já não queria estar lá, né? Porque quando eles chegam na Tailândia, lá no hotel, as primeiras discussões da família são ao redor disso, né? Tá todo mundo ali fazendo a vontade da Piper, indo até lá, só porque ela quer. Aí o irmão joga isso na cara dela, o irmão mais velho. O pai claramente não quer estar ali. E esse lugar, esse The White Lotus da Tailândia, eles tiram os telefones. Lá não tem aparelho eletrônico. Eles tiram todos os eletrônicos dos hóspedes. E os funcionários também não usam eletrônicos dentro do hotel. E aí começa esse conflito porque o Timothy não quer deixar o telefone, porque é viciado em trabalho, né? Claramente, como o estereótipo de pai rico americano. E ele não estava disposto, nem um pouco disposto a aproveitar aquele ambiente, a natureza, a família. Isso, na verdade, pouco importava pra ele nesse começo, né? E aí ele descobre que ele tá sendo procurado e de repente vira super vantajoso. Não, gente, vamos guardar todos os aparelhos. Nossa, que delícia, vou largar o telefone. E aí ele incentiva o filho mais velho, que trabalha com ele, o Saxon, a também deixar o telefone de lado e tal, justamente pra ninguém descobrir de toda essa treta que tá rolando lá na cidade natal deles, né? Não, e é muito doido porque isso vira um conflito pro Timothy, não só pela questão dele estar sendo procurado, de que ele vai ser preso em si. É o que isso significa. Isso significa que eles vão perder o modelo de vida que eles vivem. Que pra eles, aquele modo de vida é tudo. Viver essa vida luxuosa que eles vivem é tudo que eles têm. O sucesso, o dinheiro, a grana, poder viajar pra Tailândia a hora que quiser, é tudo que eles têm. E é interessante porque ele começa a questionar se a família de alguma forma conseguiria viver sem dinheiro e ao longo da temporada ele vai conversando com cada um dos membros da família e cada um deles fala de alguma forma pra ele que eles vivem com tanto conforto que eles não sabem se conseguiriam viver sem dinheiro, né? O Saxon fala pra ele que sem o sucesso na empresa ele não é nada. A Victoria fala que ela preferiria morrer a perder todo o dinheiro porque ela já é muito velha e ela sempre viveu com conforto, ela não sabe se conseguiria aguentar isso. A Piper, né, a gente vai entrar nisso, mas eventualmente ela admite que ela adora a vida chique que ela tem e que ela não aguentaria dormir num quarto sem ar-condicionado por um ano. E isso começa a crescer dentro dele, porque ele em nenhum momento admite pra família, né, que eles vão perder todo o dinheiro, que ele vai ser preso, de tal modo que, pra ele, perder a vida é a melhor coisa que ele pode fazer. Tipo assim, são muitas tentativas seguidas de suicídio ao longo da temporada. E de assassinato também, porque ele pensa e maquina jeitos de matar a família também pra poupar eles do sofrimento, já que seria algo tão impensável voltar e ser pobre. O único personagem da família que fala que conseguiria viver sem o dinheiro é o filho mais novo, que é o Lachlan. Todo o resto, viciados em grana. Vive pelo dinheiro, o dinheiro faz parte, é um definidor da vida pessoal desses personagens e da dinâmica daquela família. Aquela família funciona à base do dinheiro. Isso é possível de ver desde o primeiro episódio e é o que mais dá agonia ali da personagem do Timothy, que ele tá o tempo todo sofrendo, pensando que a vida dele não vai mais valer a pena e que talvez seja melhor que todo mundo morra naquele lugar paradisíaco do que descobrir que eles vão ser pobres e, além de pobres, vão perder todo o sucesso, mais do que dinheiro, o sucesso profissional, o reconhecimento do nome, do sobrenome. A personagem da Victoria tem esse apego com o poder desse reconhecimento da família. Então a perda desse sobrenome vai ser tão danoso quanto a perda do dinheiro, porque o dinheiro, se a gente for ser racional, você ganha de novo, apesar de não ser tão simples assim, mas no padrão que eles já vivem, você ganha de novo. Agora, se você decair
cair, perder o poder do nome, já fica outro esquema. Talvez fique um pouco, dificulte mais esse processo pra eles. E a Vitória, repetidas vezes, relembra os filhos dela de que eles são mais importantes do que os outros pelo estilo de vida que eles levam e pelo sobrenome que eles carregam. Então ela faz questão de falar isso várias vezes, de reiterar isso pros filhos em diferentes momentos. Inclusive, no final da temporada, o Timothy acaba nunca revelando desse escândalo financeiro, não em tela. Então a temporada termina sem eles terem tido nenhuma conversa a respeito, então eles estão voltando pra casa, eles vão descobrir quando eles chegarem em casa, inclusive off, né? Eu queria muito ter visto a cara deles a hora que chegassem nos Estados Unidos. Mas tudo bem, a gente nunca vai saber. Mas a galera tava teorizando de que a Vitória, na verdade, já sabia de tudo. Por causa daquele lance do sonho do tsunami, ela sonha com tsunami, essa coisa mais catastrófica. A casa sendo destruída com ela, né? Sim, até o jeito que ela lida com o marido, sabe? Eu tava refletindo sobre isso e vendo entrevistas e tal, o pessoal, os personagens falando, os atores falando sobre a série, e meio que dá a entender realmente que não tinha como a Vitória não saber 100%. Porque, por exemplo, o Timothy fica tão perturbado que ele começa a tomar os remédios que a Vitória toma pra dormir. Ele começa a roubar os remédios da esposa. E no começo, ela fica perturbada querendo descobrir quem que rouba os remédios. No decorrer dos episódios, não sei se você reparou nisso, mas ela simplesmente para de ligar. Ela para de se importar, ela para de tentar procurar pelo culpado. Provavelmente ela já tinha entendido que quem tava tomando os remédios era o marido dela, porque ele fica esquisito, os remédios somem do nada, somem dentro do lugar onde eles estão dormindo, tipo... Quem que ia pegar o remédio? Quem que sabe que ela guarda o remédio na bolsa? A família dela, né? Quem que era o único ali dentro que tava esquisito? É o marido. Então, provavelmente ela já sabia que tava tendo esses BOs todos aí. A gente não tem isso confirmado, até porque isso não faz tanta diferença pro enredo, né? Mas a gente tem essa dinâmica entre o marido e a esposa ali. A esposa o tempo todo meio de apoiadora, mas sempre relembrando o quanto o dinheiro é importante pra aquela família. Entra um pouco no tema, né, da temporada, que é essa questão do sentido da vida. Pra eles, o sentido da vida é o dinheiro, é o poder. Pra eles, viver a vida é viver essa fantasia de poder. Total. Então, perder isso é perder tudo. Não ter isso é não ter nada pra eles. Morrer é uma possibilidade mais palatável do que viver sem dinheiro. E assim, vamos combinar? No fim das contas, provavelmente o que aconteceria quando eles voltassem é que, realmente, o Timothy ia ser preso, ia ficar um tempo lá, mas depois ia cumprir prisão domiciliar. Provavelmente o patrimônio deles ia ficar congelado uns 2 anos, mas depois eles iam recuperar tudo, ou pelo menos uma parte desse dinheiro. Pobres, eles não iam ficar. Não. A gente já conhece essa história. Gente, é só pensar na nossa vida real, gente. O Ike Batista foi preso, sei lá, quantas mil vezes. Ele parou de ser rico? Não parou. Então, assim, é uma catastrofização tão absurda que o Timothy faz, que só a possibilidade, o mero pensamento da possibilidade de não ter dinheiro já, tipo, enlouquece ele. E é muito doido porque esse acaba virando um reflexo pros filhos, né? E eu acho muito interessante a dinâmica dos 3 irmãos. O Mike White sempre faz uma rima visual com eles, uma referência tanto visual quanto narrativa, com aquele provérbio dos macaquinhos, né? Tem um macaco tapando os olhos, um macaco tapando os ouvidos, um macaco tapando a boca. Que aí é o see no evil, hear no evil, speak no evil. Que é, na verdade, um provérbio satírico, né? Que geralmente se refere a pessoas que estão fazendo alguma merda, mas, tipo, nem percebem a merda que eles estão fazendo, né? Que entra naquilo que você falou, né, Julia? De como os personagens terminam a temporada enxergando a si mesmos. Eu acho que isso acontece com os 3, de alguma forma. Sabe uma coisa que é interessante? Inclusive, você citou esse provérbio. Não sei se você reparou, mas a série tem uma vibe dos macacos, né? Ela dá esse foco pros macacos várias vezes. A câmera, quando vai mostrar a natureza. Não só os macacos, mas eu senti... Assim, principalmente os macacos, né? Mas eu senti mais foco na fauna nessa temporada do que nas outras. Não sei se é porque é uma coisa local, de ser mais estereotipado ali da Tailândia, mas eu senti mais. Eu acho que nem é isso, eu acho que o resort, ele tá mais em volta da fauna. A fauna é mais presente no cenário que eles estão vivendo naquele momento, né? E aí, você falou isso do macaco, eu achei legal, porque geralmente os macacos que aparecem, eles sempre aparecem mostrando os dentes, com um olhar raivoso, assim. É como se os macacos fossem um sinal de alerta. Tanto é que tinha um monte de teoria falando que alguém ia morrer porque um macaco ia pegar uma metralhadora e sair atirando.
Nossa. Que eu, assim, honestamente, eu acharia isso péssimo. Que bom que isso não aconteceu. Ah, sim, ainda bem. Mas eu realmente acho isso muito legal. E essa questão que eu tava falando dos irmãos, da transformação, eu acho que o personagem que mais reflete isso acaba sendo o Saxon, né? Que é o irmão mais velho. Ele é interpretado, inclusive, pelo filho do Arnold Schwarzenegger, o Patrick Schwarzenegger. E ele é esse estereótipo americano do jovem atleta que faz bullying na escola. Ele é, assim, um personagem nojentíssimo que não tem como você assistir ele e não ficar realmente enojado com as merdas que ele fala. Inclusive, é incrível que ele é o tempo todo lacrado pela Chelsea, que é uma das personagens da série também, fora desse núcleo da família. Ele é o tempo todo lacrado por ela, porque ela tá sempre observando o quanto ele é vazio e fala asneira, quanto é patético essa visão de mundo dele, né? Ele tem essa coisa de a gente tem que ser macho, tem que malhar, ficar grande, pegar mulher. E aí até tem essa questão dele ser o espelho do pai, realmente, né? Seguir os passos do pai na empresa. Totalmente viciado nesse sucesso profissional que vem com o dinheiro junto, né? Então, atrelado ao dinheiro e à relação dele com o pai. Ele é um nojento, né? Não sei, eu detestei ele desde o começo. Acho que você também, né? Não tem como gostar dele, eu acho. Pelo menos não nesse primeiro momento. Ele é o personagem que mais se apega a esse ensinamento dos pais sobre dinheiro, sobre poder, que a gente tava comentando mais cedo, assim. Ele é o personagem que reflete mais isso de forma direta, né? Então, tem essa questão de que ele trabalha na empresa do pai, de que ele vai herdar a empresa do pai, que pra ele trabalha tudo, porque trabalha tudo pro pai também, e ele quer ser uma referência pro pai, ele quer ser um orgulho pro pai, e esse que você falou também, que ele encarna essa masculinidade tóxica, né? Então ele é um cara que, assim, talvez alguns anos atrás a gente chamaria de metrosexual, que ele é um cara viciado no próprio corpo, ele é viciado no sexo. Se ele não tá pensando em trabalho, ele tá pensando em pegar alguém. Quando ele vai interagir com as outras personagens do White Lotus, ele sempre interage com mulheres e sempre interage com intenção de flertar. E é interessante porque a maioria das mulheres desdenham dele, porque na verdade elas percebem o quão patéticos são a maioria das aproximações dele, né? Só que pra eles não importa. O que importa é a performance. É a performance de masculinidade, é a performance desse cara garanhão e pegador. E aí o tempo inteiro ele fica puxando o Lachlan pra isso, né? O irmão mais novo. Ele fica incentivando ele a fazer isso, porque ó, você tem que tomar esse shake aqui que eu tô fazendo com whey pra se encorpar, porque quem é mais definido pega mais mulheres, porque você tem que ser menos inocente, tem que pegar todas as mulheres, enfim. Ele tem essa necessidade de afastar, né, também o Lachlan da Piper, que é a irmã mulher. Que é exatamente o oposto dele, né? Sim. Nesse sentido, a Piper, ela representa outra coisa. Sim, e mostra como ele, de fato, vê sexo em absolutamente tudo, porque em vários momentos ele objetifica a própria irmã. Até é um pouco bizarro de ver algumas falas e diálogos ali entre esses irmãos, justamente por isso, né? Porque você fica, nossa, que coisa mais esquisita. Tipo, ele, logo no primeiro episódio, ele fala que o Lachlan não pode dormir com a Piper, que ele tem que dormir junto com o Saxon, porque a Piper tem os órgãos sexuais desenvolvidos, então não faz sentido o Lachlan dormir no mesmo quarto que ela, o que é um pouco bizarro, né? Porque você tá sexualizando a sua irmã. Depois tem um outro episódio em que ele fica falando sobre a Piper ser virgem, apesar dela ser gata e gostosa, e tipo, ele fica questionando a Piper por que ela é virgem, e fica incentivando que o irmão dele, o Lachlan, perca a virgindade. Ele até, no primeiro episódio também, ele vai assistir pornô e se masturbar no banheiro. Com a porta aberta. Com a porta aberta. É tudo meio bizarro, assim. Ele sexualiza tudo na vida dele, esse culto ao próprio corpo, né? Muito bizarro. E entra um pouco nessa questão de que a relação entre os três acaba sempre entrando em um tom incestuoso. E eu acho que isso vai um pouco também do que a gente falou da Vitória. Acho que tudo isso sempre vai se relacionar, mas de como ela ensinou eles de que eles são sempre os maiores, de que se você não é um Ratcliffe, se você não tá dentro dessa família perfeita e sem defeitos, nada basta. E aí, se nada basta, então eles só conseguem encontrar valor neles mesmos. Valor afetivo, valor intelectual, valor sexual também. E aí, em vários momentos, existem insinuações de incesto entre o Saxon e o Lachlan e a Piper. E aí, no caso do Saxon e do Lachlan, isso acaba se concretizando, né, no fatídico episódio
episódio que eles estão... Na festa da lua cheia, da lua azul. Que eles estão lá no barco do Gary/Greg com a namorada dele, enfim. E aí, numa brincadeira, eles acabam se beijando. E no episódio seguinte, a gente descobre que enquanto o Lachlan perdia a virgindade pra Chloe, namorada do Greg, na mesma cama em que o Saxon estava deitado, o Lachlan basicamente começou a masturbar o Saxon. E como eles estavam muito bêbados e muito doidos, ele não tem memória nenhuma desse momento. Ele lembra disso porque as garotas falam pra ele no dia seguinte. E isso coloca ele num parafuso imenso, assim. Dele, tipo, meu Deus, ele é o meu little brother, né? Ele é meu irmãozinho. What about last night? That wasn't a... I mean, it wasn't a threesome. What, are you kidding me? That was my little brother. Yeah, and you guys made out. That was a joke. What part was a joke? You guys forced us to. I didn't force him to jerk you off. What do you mean that never happened? E ele tem essas crises existenciais que levam ele a começar a escutar todas as falas da Chelsea. Que, como eu falei, ela fica lacrando ele, fica confrontando ele o tempo todo, porque ela tá sempre enxergando ele de verdade, falando o que ele tem que ouvir. E aí, depois desse episódio, dessa coisa bizarra dele se reconhecer como, meu Deus do céu, aonde eu fui chegar, ele começa a questionar quem ele é, assim, ele fica perturbado. E aí, até ele pega uns livros emprestados de autoconhecimento com a Chelsea, porque a Chelsea, ela era professora de yoga, ela é mais ligada com astrologia, com umas coisas assim. Então elas tinham uns livros desse tipo. E aí ele passa a buscar um outro sentido pra vida dele. Mas é meio perturbador tudo que acontece naquele episódio da festa, né? Porque eles usam muita droga e é como se fosse assim, aquilo que ele sempre incentivou o irmão dele a fazer aconteceu e de repente ele se vê confrontado com o que ele mesmo plantou. Que é essa bizarrice que gerou, né? Porque ele incentivou tanto isso no irmão dele que o irmão dele acabou se sentindo impelido a gerar prazer no próprio irmão. E é interessante que até tem esse debate se o Saxon queria aquilo ou não, né? Porque a maioria das pessoas enxergavam o desejo incestuoso no Saxon, que era sempre ele que fazia os comentários, era sempre ele que insinuava, mas no fim das contas, a pessoa menos chocada na situação toda é o Lachlan, né? Que é realmente a pessoa que vai lá e toma a ação, né? E é interessante a gente pensar nisso também, de o quanto essa masculinidade que o Saxon nutre é uma afetiva, né? Total. Que é esse culto tão grande ao falo, uma coisa tão falocêntrica, né? E, gente, não tem como isso não ser um afetivo. Você cultua tanto assim o seu próprio corpo que você acaba cultuando o corpo do outro também, né? Do seu igual. Não, e o corpo masculino, né? Esse corpo masculino, exatamente. É muito, assim. Esses caras mais que a gente chama de... costuma considerar como heterotop, que performam mais essa masculinidade tóxica, pra mim, eles... Nossa, eles são... pra mim é muito homoafetivo. Muito, muito, muito mesmo, assim. É uma coisa assim, parece que é até a homofobia que essas pessoas transparecem, parece que é pra elas mesmas, assim. Parece bem aquele estereótipo de o cara se nega a se aceitar, então ele é violento com os iguais, sabe? E aí, eu acho que o Lachlan entra muito nisso, que como eu falei, né, é o Lachlan que toma a ação, né, de ficar com o irmão, e isso entra muito porque eu vejo muito o Lachlan como uma página em branco. Ele encarna outro estereótipo americano, que é aquele adolescente virgem que vai muito bem na escola, mas que não vive muito além disso, não vai em festa, e de certa forma ele é o personagem com menos personalidade da série em geral, né, dessa temporada. Mas isso é muito importante pro personagem, porque na verdade ele não tem personalidade, porque ele tá o tempo todo tentando agradar todo mundo. Então, em certo momento, o Saxon chama ele pra ir beber, ir pra festa da lua cheia, enlouquecer, e ele faz isso, ele bebe, ele usa drogas, ele faz tudo que o Saxon pede, e no fim das contas acaba fazendo tudo aquilo, né, com uma forma de agradar ele. Tem até o diálogo no final que ele fala que ele viu o Saxon lá, sozinho, deitado, e pensou que ele tava ficando excluído, poxa, queria agradar o irmão. E aí ele chega a falar, né, que ele vive numa família de narcisistas
egoístas, então ele acha que tem que agradar todo mundo. Eu acho que esse é o resumo do personagem, né? Porque quando ele tá com o irmão, ele tá fazendo todas essas coisas, e aí ele também, ao mesmo tempo, fica querendo agradar a Piper, que é exatamente o inverso do irmão. Que a Piper é essa personagem que é essa garota que é alternativa, ela é diferente das outras garotas. Ela não é como as outras garotas da idade dela, da classe dela. Ela não é como as outras garotas ricas, filhinhas de papai, que quer sair fazer compras, comprar bolsas e sapatos. Ela quer se desprender dessa vida de riqueza. Ela é maior do que isso, né? Ela é maior do que o dinheiro. E aí, pô, ela quer viver essa experiência espiritual, morar no monastério. E aí tem um momento que o Lachlan vai visitar o monastério com a Piper pra apoiar ela. E aí, enquanto ele tá no monastério, ele chega a falar que ele até tá pensando em se mudar pro monastério com ela. Então, tipo assim, em nenhum momento a gente tem exatamente certeza do que o Lachlan quer de verdade. Porque, na verdade, ele tá o tempo inteiro sendo reflexo do desejo dos outros. E aí, nesse momento de tá sempre querendo agradar todo mundo, a essência do Lachlan se perde, né? O que é o Lachlan? A gente nunca sabe, a gente nunca descobre. Por isso, eu acho que entra naquele ponto dele ser o único personagem que fala que conseguiria viver sem dinheiro, né? Ele conseguiria viver de qualquer maneira, porque ele simplesmente não tem muita personalidade. Então, se colocar ele no monastério, ele vai viver. Se colocar ele na putaria, ele vai viver. Se colocar ele pobre, ele vai viver. Se colocar ele rico, ele vai viver. Onde ele estiver conseguindo agradar os outros, ele vai viver. E aí entra nessa dinâmica do último episódio, com a história toda lá do Shake, que do primeiro episódio, uma das funcionárias do hotel fala pra família que tem umas frutas do lado de fora do quarto deles que são venenosas e que você morre se você come, então pra eles não comerem da fruta, né? A semente é venenosa. E é interessante, né? Por que colocaram um resort? Por que montaram um quarto em frente a uma árvore cheia de fruta venenosa, né? Isso é muito produtivo, realmente. Ótima ideia, galera. Sim. Absurdo. Não, paisagismo is my passion, né? Minha Nossa Senhora. Você acha que não teve ninguém que colocou aquela planta ali? Ai, gente, que escolha. E aí, assim, entre as tentativas de suicídio, ele tenta roubar uma arma, ele rouba a arma, né, do guardinha do porteiro, do White Lotus, e aí ele pensa em se matar, depois ele pensa em matar a esposa e se matar, mas aí, eventualmente, o guardinha, que é o Gartok, consegue a arma de volta, e aí a fruta é a nova ideia. E aí ele finge que vai fazer um brinde com todo mundo no quarto, fazer uma pina colada com a semente venenosa, e aí ele desiste de última hora. Só que aí também, não sei que ideia de jirico foi essa, que ele decidiu, né, jogar fora os pina colada de todo mundo, só que não lavar o liquidificador. Aí no dia seguinte, o Lachlan acorda, vê aquele liquidificador e decide fazer o shake de whey do irmão no liquidificador sujo do dia anterior. Não, eu não sei o que é pior, se é o cara que não lavou ou o filho que no dia seguinte foi fazer um shake em cima de um liquidificador sujo. Que nojo também, né? Nossa, os dois estão errados. Não, e aí, no fim das contas, o pessoal, muita gente questionou isso, e o ator disse em entrevista que, na verdade, é que o Lachlan achava que o Saxon tinha feito o shake dele antes. E ele falou, o meu irmão já fez o shake aqui, vai fazer o mesmo shake, então eu faço o shake aqui. Só que, na verdade, tinha sementes venenosas, e ele bebe o negócio inteiro, é envenenado, só que como eu acho que tinha pouco, né, não tenho certeza, mas ele não morre, né, ele desmaia, tem uma experiência de quase morte, né, ele tem aquela experiência transcendental, que ele tá dentro da água, tentando alcançar a superfície, ele enxerga uma possibilidade de vida diferente, e ele acorda e fala que acha que viu Deus, sabe? Eu acho assim, particularmente, essa parte foi um pouco tosca, na minha opinião, porque assim, tudo bem ele não morrer, ok, ele ingeriu pouco da semente, tudo bem ele não morrer, mas assim, você come uma semente envenenada e você vomita e desmaia, você vai ser hospitalizado, pelo menos. Tem muita gente que teoriza que, na verdade, a família inteira morreu e que aquela cena é tipo um sonho deles ou uma coisa num plano, sabe? Uma projeção, porque em nenhum momento a família reage ao tiroteio que acontece no White Lotus. Mas assim, eu não acho isso um problema porque, apesar das 3 amigas estarem presentes no início do tiroteio, no momento final da série, meio que elas também não mostram uma reação direta delas, né? Elas também estão bem foda-se, Então eu não acho que é exatamente isso, mas enfim, concordo com você nessa questão. Sim, porque ele ter tomado o negócio, ok, né? Ok, decidiram que iam fazer ele tomar o shake com a semente venenosa. Mas, gente, ficou um negócio muito tosco. Ele vomitou
naquela piscina, inclusive aquela piscina chique pra caramba, que deu dor no coração, que deu ver ele vomitando. E aí, simplesmente, ele desmaia e o pai dele chega lá e começa a bater na cara dele, falar com ele, chacoalhar ele acorda e volta pra casa, dentro do barco. Gente, pelo menos ele tem que tomar um sorinho na veia, né? O cara foi envenenado. Bom, o que importa é que esse momento de quase morte é o momento em que o Lachlan vê a si mesmo, né? E na última cena dos irmãos, eles fazem uma reprodução da cena do primeiro episódio, em que eles espelham a cena dos macacos, né, do provérbio. E aí o Saxon e ele estão em posições invertidas, né? E é interessante mostrar como realmente a dinâmica dos personagens mudou a partir das coisas que aconteceram, né? E aí, só pra finalizar isso, pra gente dar uma pincelada na questão da Piper, que eu acho interessante o arco dela, porque acho que se espelha muito com a personagem da Sydney Sweeney na primeira temporada, que eu não lembro exatamente o nome da personagem, mas ela incorporava todo esse estereótipo que aqui no Brasil a gente chama de lacradores, mas lá é o SJWs, que são os Social Justice Warriors, que é aquele estereótipo de defensor de pauta de Twitter, que é contra o racismo, contra o capitalismo, contra a homofobia, só que aí defende essas coisas de forma vazia. E ela se achava diferente da família porque ela tinha consciência de como o capitalismo é ruim, de como o acúmulo de dinheiro é ruim, só que no fim das contas ela usufrui de todas essas coisas e não questiona a presença disso na própria vida. E a Piper, ela faz isso, só que, né, de forma diferente, né, no sentido de que ela questiona de um jeito mais... Ela não é soberba como uma personagem da Sydney Sweeney, né? Ela acha que ela tá acima do resto da família, só que ela tá acima num sentido intelectual da coisa mesmo, sabe? Tipo... Eu digo espiritual, na minha opinião. É, espiritual, isso que eu quis dizer. Ela consegue enxergar a vida acima do dinheiro. Então, o valor da vida dela não é o dinheiro. Então, ela tá sempre em busca de uma vida mais simples. Aí, ela estudando religião na faculdade, ela descobre o budismo. E aí, ela decide que ela quer, ser a diferentona e ficar 1 ano no monastério pra viver das coisas mais simples e meditando e tal, e descobrindo quem ela é de verdade. Então, e é interessante no último episódio, na cena da mesa, que eu vi muita gente reclamando, achando que essa foi uma virada muito aleatória na personagem, que ela de repente mudou de mentalidade. Sendo que a questão é essa, ela sempre foi assim, que ela admite pros pais, né, que ela não aguentaria viver no monastério, que ela queria não depender da vida luxuosa dela, mas ela percebeu que ela depende sim, que ela não conseguiria viver tanto tempo num lugar daquele jeito, em que a comida é vegana, mas ela não é orgânica igual ela gosta. É muito engraçada essa cena. E ela começa a chorar porque ela precisa admitir que ela é tão superficial quanto todo o resto, sabe? Sim. Que eu acho que, no fim das contas, é isso que resume todo o arco da família, né? Sim, eu achei essa cena muito boa. Eu achei muito engraçado, porque ela simplesmente admite, eu sou superficial, e ela chora por causa disso. Gente, eu sou superficial como todos vocês, eu não conseguiria viver sem os meus lençóis de 5.000 fios e meu ar-condicionado e minha comida orgânica. Mano, eu rachei o bico, achei muito boa essa parte. Mas o arco dela é todo esse, né? E aí, até chega no final, ela volta com a família, né? Ela até fica meio puta quando o Lachlan fala que ele quer viver ali no monastério, porque no fim, ela não quer ficar lá. Eu tive a sensação, na primeira vez que ela enfrentou ele sobre isso, que ela, tipo, não se demonstrou muito a favor da ideia, porque ela não queria outra pessoa da família sendo igual ela queria ser a diferente. Sim, eu tive essa impressão também. A ideia de que outro membro da família pudesse ser tão superior quanto ela, tipo, de alguma forma desafiasse a noção que ela tem de si mesma, né? Mas no fim das contas, ela não ficaria lá de qualquer jeito. Então, no final das contas, a minha interpretação dessa parte foi que a frustração dela com o Lachlan não foi do fato dele ser, dela ter que dividir espaço com ele. Foi que, de fato, ele ficaria no monastério e ela não. Ele é menos superficial do que ela. Então, ela fica frustrada, porque ele viveria lá, de fato. A gente entendendo o personagem, ele ficaria lá. Pra ele, pouco importa. Agora, ela não. E aí, esse confronto com essa imagem do que ela não é e que o irmão dela pode ser e ela não, deixa ela frustrada e brava. Told you have nothing to worry about. Of course I was worried. I love you. But I was never too worried. Because I'm more fatty. You know what that means? I don't know what that means. It means you have to embrace your fate, good or bad. Whatever will be, will be.
And at this point, we're linked, so if a bad thing happens to you, it happens to me. I think we're going to be together forever, don't you? That's the plan. Is it? Yeah. Bom, e agora passando para um outro núcleo de personagens dessa temporada, a Chelsea e o Rick, que são o casal interpretado pela Amy Lou Wood e o Alton Goggins. Eles aparentam nesse começo, são apresentados pra gente no primeiro episódio, como se fossem o casal, um cara mais velho e ela mais jovem, porque ela é bem mais nova do que ele. E dá a entender que eles têm essa questão de ser um casal tóxico, que a mulher tem interesse nele por causa do dinheiro, porque ela até revela que ela era professora de yoga, mas ela dá a entender que ela não trabalha mais com isso e tal. Então ela tá vivendo com ele, viajando com ele. Então esse começo é essa ideia que passa pra gente. E depois a gente começa a entender que eles têm esse vínculo mais genuíno no decorrer da temporada. Eu não sei qual é a sua opinião, Henrico, mas chegou no final, a Chelsea, pelo menos, eu acho que é a minha personagem preferida dessa temporada. Eu gosto do arco deles. Eu não sei se tu tem personagens favoritos, mas eu acho que ela é a melhor personagem da série, da temporada, assim. Ela me dá raiva, mas ela é a melhor. Eu acho... E assim, eu acho que a gente já pode revelar isso já, né? Que eles são os personagens que morrem, né? Na temporada. E eles vivem basicamente uma tragédia grega, né? A história toda é que a Chelsea vai com o Rick pro White Lotus da Tailândia. O Rick não fala porque ele tá levando a Chelsea pra lá. Mas aí, durante a viagem inteira, o Rick, ele é super ríspido, ele caga pra Chelsea. A Chelsea tenta tirar dele ali qualquer resquício de animação com a viagem. E ele, assim, o tempo inteiro com a cara fechada, não quer fazer as coisas com ela. E aí é por isso que dá essa sensação, né, de que eles estão juntos pelo dinheiro, né, que essa troca, né, geralmente é o homem rico que tá com a mulher mais nova. E aí tem essa troca, né, da jovialidade da mulher. E aí o cara, né, devolve o dinheiro em troca, que aí acaba virando uma relação de poder também. Mas a dinâmica deles acaba se demonstrando muito diferente disso, porque apesar deles estarem nessas posições, não é por isso que eles estão juntos, e não é por isso que a Chelsea está com o Rick, principalmente. A história toda, no fim das contas, que o Rick revela pra Chelsea que ele tá lá em busca de vingança. Ao que tudo indica, o pai dele foi morto, ele cresceu sem o pai, e no leito de morte da mãe, ela revelou pra ele que tinha esse cara super rico, dono de um resort na Tailândia, que provavelmente ele tem outros empreendimentos também, que teve um desentendimento com o pai e assassinou o pai dele. E que é por isso que a vida dele é uma merda, que ele é um órfão, que ele viveu só tomado por dor e ressentimento. E aí, basicamente, o Rick vai pro hotel que o cara é dono pra tentar acertar as contas com ele. A princípio, ele não tem intenções de assassinar o cara, ele só quer chegar lá e apontar na cara dele e olhar pros olhos do cara que destruiu a vida dele. E aí ele cria lá toda uma trama pra conseguir entrar em contato com o cara, e ele chega a entrar na casa dele. Ele tem um certo momento da série que ele sai do resort e vai pra Bangkok, onde o dono do hotel mora, e no fim das contas, o que acontece é que a sede de vingança dele acaba contaminando a relação de tal forma que nem ele nem a Chelsea sobrevivem. Só que é interessante porque, em contrapartida, no final das contas, é só a partir da morte que a Chelsea e o Rick vivem o relacionamento pleno da forma com que eles almejavam. A Chelsea tem essa coisa de querer consertar ele, né? Então, eu adoro a personagem da Chelsea, ela é uma ótima personagem, assim, é a melhor personagem da temporada, mas dá uma agonia tremenda dela no decorrer dos episódios, porque ela é viciada no Rick, ele trata ela muito mal, muito mal. Tipo, fala que as coisas não interessam a ela, ele tá focado no próprio conflito. E até tem uma cena em específico que ela fala pra ele, tipo, quando ela vai confrontar ele pra contar pra ela o que tava acontecendo, ele fala que ele é fudido, que as coisas só dão errado pra ele, que ele não sei o que, acontece só merda. E aí ela vira pra ele e fala, tipo, tá,
na minha vida também aconteceram muitas coisas horríveis, e não é por isso que eu me escondo, mas isso mostra bastante a personalidade dela, porque ela passa a temporada inteira falando pro Rick que eles são almas gêmeas. Eles são almas gêmeas, que ela faria qualquer coisa por ele. Quando ele vai pra Bangkok, ele vai sem ela fica o tempo todo pensando nele, querendo ligar pra ele. Ela fala até que é praticamente como se ele fosse filho dela, sei lá. E é meio frustrante porque a gente vê o Rick sendo incapaz de amar ela plenamente, porque ele tá com essa sede de vingança tão forte, ele tá tão cego, que ele não consegue enxergar ela, não consegue amar ela. E no final, quando ele vê ela morrendo, a gente vê o quanto ele tinha amor por ela realmente. E outro ponto que eu acho interessante que você falou, até a gente começar achando que eles eram esse estereótipo de casal com diferença de idade e que no fim eles têm esse vínculo maior, pra mim isso ficou muito claro pela relação física sexual deles. The White Lotus não tem problema de brincar com a parte erótica e sexual dos personagens, com cenas desse tipo. E o Rick e a Chelsea, tipo, poucas interações sexuais eles têm. Pra não falar nenhuma, tem assim, uma. Tem uma cena em um trailer, tipo, isolado da temporada, em que tem uma cena que eles estão deitados na cama se pegando, e essa cena não entrou no corte final. Essa cena não existe. Acho que eles nem têm cena de sexo, né? Não, eles têm uma eles cena em que... Eles se beijam? Eu nem sei. Ah, verdade, eles se beijam. Sim, eles se tem beijam. uma cena em que eles conversam no quarto. Dá a entender que eles transam depois, mas não mostram nada, não dá pra saber. E então eles realmente não têm essa relação física sexual de tipo, o cara só tá ali querendo comer uma novinha, um negócio assim. Não é essa a dinâmica deles. E isso fica claro desde o começo. O que rege o relacionamento deles é o afeto. Principalmente o afeto da Chelsea, né? O que a gente vê é a Chelsea carregando esse relacionamento nas costas, carregando esse fardo nas costas. E o Rick só percebe o quanto ele perdeu depois que ela morre, de fato, né? O quanta coisa ele tava abrindo mão pra valorizar, pra priorizar a vingança dele. Sim, porque ela morre por causa dele, né? Sim. E aí, enfim, tem toda a história de que ele acaba indo pra Bangkok, ele se junta com o amigo dele, que é o Frank. Inclusive, era um cara que estava sóbrio, sem beber, sem usar drogas. E aí, no final da temporada, ele acaba usando tudo de novo, sai com um monte de prostituta. A série dá uma pincelada nesse assunto, mas existe um turismo sexual muito latente na Tailândia, e aí existe um comentário por cima, principalmente nesse personagem do Frank. E aí ele vai pra casa do dono do hotel, né, que assassinou o pai dele, confronta o cara, aponta a arma pra ele, só que ele não consegue fazer nada, ele não consegue tomar ação, não consegue dar um soco na cara dele, ele não consegue dar um tiro nele. A única coisa que ele faz é empurrar o cara. E aí, no fim das contas, é interessante porque ele meio que, né, tira esse peso das costas, depois ele reencontra a Chelsea, e aí a Chelsea até fica orgulhosa dele, né, que tipo, você não cedeu à vingança. Agora a gente pode seguir com a nossa vida e sermos felizes, como almas gêmeas e tal. Exato, e ele se demonstra totalmente disposto a isso, né, pra mim, aquelas são os primeiros momentos que ele realmente enxerga a Chelsea de verdade. Só que aí tudo acaba ruindo no dia seguinte, porque o dono do hotel, obviamente, volta pro hotel, né? O cara sabe que ele tava hospedado e não ia deixar isso passar. E aí, pô, se essas pessoas sentassem numa mesa e tivessem uma conversa aberta e franca e discutissem igual pessoas normais, nada disso estaria acontecendo. Mas basicamente, sim, o dono do hotel chega lá, ameaça o cara, mostra que tá armado, fala que a melhor coisa que ele fez foi ficar longe do pai, que o pai dele era uma pessoa horrível. E aí, no fim das contas, isso sobe tanto o sangue dele, e aí ele até tenta buscar uma das terapeutas que trabalhavam lá no White Lotus, que ele fez umas terapias holísticas com ela algumas vezes, e ela apontava muito pra ele sobre a raiva que cegava ele, sobre como ele deveria e podia se libertar disso, e ele vai atrás dela como um último recurso, só que ela vai atender o Zion, que é o filho da Belinda, e como ele acaba ficando sozinho naquele momento, ele cede à vingança, ele cede à raiva e mata o dono do hotel, né? Ele rouba a arma do cara e dá um monte de tiro nele. E aí, nesse rolê, é revelado que, na verdade, o cara era o pai dele, né? O que, na verdade, tava meio óbvio naquela altura, né? Ah, mas pra mim foi uma surpresa. Você achou? É porque eu vejo muita teoria no Twitter, né? É, eu não vejo nada disso. Mas muita gente já apontava isso porque quando ele fala o nome da mãe dele
na casa do cara, né, episódios antes, ele tem uma reação, ele repete o nome da mãe dele, eu não lembro o nome, mas ele repete assim, com o olhar regalado, tipo, como se ele conhecesse aquela mulher e já tivesse tido um relacionamento significativo com ela. E aí quando ele fala pro Rick que o pai dele era uma pessoa horrível, que a melhor coisa pra ele foi ter o pai afastado, ele tá falando dele mesmo, né? E aí no fim das contas, a vingança cegou o Rick pra Chelsea, cegou o Rick pra verdade que tava, né, na fuça dele, que era o pai dele tava bem ali, né? Sim. E no final, ele acabou sacrificando tanto o próprio pai, a si mesmo e a mulher que tanto o amava. Que eu achei que foi, assim, uma tragédia até justa, porque a única forma da Chelsea morrer era morrer por causa dele. Do jeito que ela era devota ao Rick, o destino dela era morrer por causa dele. Se não fosse nesse momento, ia ser em outro. Não, é interessante porque é a terceira temporada e tem muitas coisas com o número 3, né? A gente falou antes dos 3 irmãos, do provérbio dos 3 macacos, e a Chelsea também tem uma relação com o 3, né? Porque durante a temporada, ela passa por 2 situações de quase morte, antes, né, de fato morrer. Que ela sofre uma tentativa de assalto, que não é quase morte, mas ela... Pra ela é interpretada dessa forma. E ela, num dos primeiros episódios, é picada por uma cobra venenosa, né? E acaba tendo que ir pra uma UTI, enfim. E aí ela repete várias vezes que coisas ruins acontecem em 3. E que da terceira vez ela talvez não sobrevivesse. Foi exatamente o que aconteceu. Nossa, é bizarro, né? E aí eu entendo as pessoas... Eu vi muita gente comentando sobre a série, enxergando muito valor na relação deles, porque era uma relação muito pura, principalmente pelo olhar da Chelsea, mas eu continuo achando essa tragédia uma tragédia. Uhum. Acho até interessante que é uma coisa meio à la Romeu e Julieta, sabe? Não exatamente da estrutura da história, mas dessa ideia de um amor que nunca pode ser concretizado. Uma coisa bem shakespeariana mesmo. Sim. Que, no fim das contas, o ódio venceu esses personagens, né? Essa temporada, ela é estranhamente pessimista, só que ela é pessimista de um jeito muito diferente, né? Eu não sei explicar, porque eu acho que todas elas são pessimistas. Só que essa, ela tem um olhar melancólico. Pelo menos sobre alguns deles, nesse núcleo em específico, é extremamente melancólico, eu achei. Triste, tipo, de ver a Chelsea tão devota, não recebendo o amor de volta, e acabando morrendo por causa do grande amor da vida dela. E antes, ela também quase morreu por causa do Rick, quando ela é picada pela cobra, porque quem solta a cobra é o Rick. É verdade. Por isso que eu digo, ela tá fadada a morrer dessa maneira, morrer por causa desse cara. E é o que me gera um certo ódio do personagem dele. Eu tenho um certo ranço do personagem dele, apesar de que ele é bem complexo e a gente consegue perceber que ele é só uma pessoa muito machucada, mas ele percebeu tarde demais de que a melhor forma de resolver esse conflito não era a que ele tava fazendo. Ele simplesmente não escutou nada do que a Chelsea disse e acabou levando ela junto. O que foi bem triste. I have no belief system, and I've had a lot of them, but, work was my religion for forever, but I definitely lost my belief there. And then I tried love, and that was just a painful religion, just made everything worse. And then, even for me, just like being a mother, that didn't save me either. But I had this epiphany today. I don't need religion or God to give my life meaning, because time gives it meaning. We started this life together. We're going through it apart, but we're still together, and I look at you guys and it feels meaningful. And I can't explain it, but even when we're just sitting around the pool talking about whatever and name shit, it still feels very fucking deep. I'm glad you have a beautiful face. And I'm glad that you have a beautiful life. And I'm just happy to be at the table. E aí, finalmente, podemos falar sobre um núcleo que eu acho legal também, mas é o que eu menos gosto, que é o das amigas que vão viajar pra ter uma trip de amigas, né? As amigas que são meio tóxicas também, né? Sim, todas elas basicamente se baseiam em aparência. E, apesar de tudo, eu gosto do núcleo delas. Eu acho engraçado e, ao mesmo tempo, dá um pouco de aflição, porque parece que elas são um bando de adolescentes. Mas, basicamente,
que esse núcleo é formado pela Jacqueline, que é uma atriz famosa, a Kate, que é uma dona de casa que vive no Texas, e a Laurie, que mora em Nova York e trabalha em escritório. Eles não especificam exatamente com o que ela trabalha. E aí, a Jacqueline, que é a que realmente tem muito dinheiro, ela paga para as amigas dela viajarem para esse lugar paradisíaco e tal, e se reencontrarem depois de tantos anos, que elas são amigas de novinha, tipo de adolescente e tal. E aí, cada uma delas tem um conflito próprio, mas todas elas convergem nessa questão de se basear em aparência. Porque fazia tempo que elas não se encontravam, e agora que elas se encontraram, uma quer provar pra outra que é feliz, que está bem, tem uma vida boa e tal, que se orgulha de quem é. E no fim das contas, dá tudo errado, né? Porque elas acabam fofocando uma sobre a vida das outras, elas têm os conflitos, brigam. Elas não conseguem se segurar de falar mal uma das outras quando uma amiga tá fora. Então, quando a Jacqueline tá fora, a Kate e a Laurie reclamam dela. Quando a Kate tá fora, a Jacqueline e a Laurie reclamam dela. E vice-versa. Total. Acho que, assim, as que tem o conflito maior é entre a Jacqueline e a Laurie, que elas têm a personalidade mais forte, assim. Porque a personagem da Kate, que eu falei que é a dona de casa, tal, ela é bancada pelo marido, ela é religiosa. O maior conflito dela com as outras amigas é uma questão mais política. Porque ela votou no Trump. Ela votou no Trump. E isso vira uma discussão entre elas num dos jantares delas lá, num dos primeiros episódios. Que ela é uma pessoa toda sorridente, ela julga, ela tá sempre observando, mas ela não cria conflito, ela é a pessoa mais pacífica ali. Só que ela votou no Trump. E isso deixa as amigas um pouco confusas e bravas, assim, né? Tipo, frustradas. Principalmente a personagem da Laurie, que é interpretada pela Carrie Coon, maravilhosa. Eu não sei se eu falei certo o nome dela, mas que é essa personagem que é recém-divorciada, que teoricamente é bem sucedida, mas tá frustrada com o trabalho. E ela tem uma filha, mas tem problema com a filha também. A filha só vai atrás dela por causa de dinheiro e tal. E a Laurie é a mais emputecida com a vida, assim. E em entrevistas, a Carrie chega a falar sobre a personagem e como a Laurie ficou tão insatisfeita com a questão da Kate votar no Trump, porque a Kate é exatamente como ela. A Kate fez as mesmas escolhas que ela, provavelmente as escolhas de consumo delas são iguais, o estilo de vida delas é relativamente parecido, mas o que separa ela dessa amiga dela é que a amiga dela votou no Trump. E é como se, tipo, fosse um reflexo dela mesma, só que... A Kate me dá essa sensação daquela mulher que você vai encontrar na fila do banco, que ela é, tipo, super sorridente, só que meio passiva-agressiva, e ela pensa as maiores atrocidades que a humanidade pode imaginar, só que ela nunca fala nada, sabe? Sim, total, é verdade. Inclusive, esse negócio da Laurie, uma coisa que essa temporada sofreu muito foram cortes. Então, vários dos personagens tiveram momentos cortados, contextos da vida deles cortados, por tempo, ou pelo foco que o Mike White queria dar. Muita coisa foi cortada em pós-produção. Tem até um rolê que a Piper, no último episódio, ela ia revelar que ela realmente é virgem e ela ia perder a virgindade com o Zion, o filho da Belinda, no último episódio. E aí seria por isso que ela acordaria no dia seguinte mais pra cima, sabe? Mas sei lá também, tipo... Eu acho que seria uma decisão muito corrida, assim. Acho que foi pro melhor da série eles não incluírem isso do nada, assim, no último episódio. Ela se relacionar com um personagem que ela nunca tinha tido interação antes, sabe? E com a Laurie ia ter um certo diálogo que foi cortado, em que ela falaria que a filha dela é uma pessoa não binária. E aí o Mike White decidiu cortar isso por causa da eleição do Trump, porque ele achou que seria uma forma um pouco insensível de entrar nesse assunto, assim, de forma meio aleatória na série, sem a devida sensibilidade, e que, enfim, nesse momento que a população trans é muito atacada, principalmente pela direita, ele achou melhor não incluir, mas que a própria atriz falou que pra Laurie, a princípio, essa questão da Kate ter votado no Trump também impactaria nesse sentido, porque é um ataque pessoal à filha dela, porque o
Trump representa uma ameaça pra filha dela, sabe? Que é uma pessoa LGBT. Então eu achei isso muito interessante, fiquei chateado que eles não incluíram isso. Mas aí é sempre essa dinâmica rotativa de uma encontrando o erro em outra, que encontra erro em outra, que encontra erro em outra. E parece que é um ciclo interminável, sabe? Sim, mas o conflito maior, a briga maior é entre a Laurie e a Jacqueline, que desde o começo a Laurie começa a criticar a Jacqueline por causa de algumas características dela. A Jacqueline basicamente é a amiga do ensino médio que ficou famosa e tá na boca do povo e no olhar público. Ela namora um homem mais novo, ela é meio obcecada com a própria imagem, assim, ela não admite isso pra ninguém. Com certeza fez procedimentos estéticos. Exatamente. E a Laurie fica o tempo todo querendo tirar isso dela, tipo, fazer ela admitir que ela só liga pra aparência, que ela tá com o cara mais novo pra ela se sentir ainda mais jovem. Parece que a Laurie tem um pouco de inveja da vida da Jacqueline, sabe? Com certeza. E aí elas têm esse conflito maior por causa do Valentim, que é o funcionário do The White Lotus, que tá ali pra atender elas mais pessoalmente. E como a Laurie é a única que era solteira do grupo, a Jacqueline incentiva ela a dar em cima. Só que a Laurie não tem essa desenvoltura pra dar em cima dele aleatório e tal. No fim, a Jacqueline tem essa obsessão por se sentir novinha e ela quer sair do hotel, porque o hotel tá muito parado, ela quer uma festa, ela acaba pedindo ajuda pro Valentim, até tem a cena delas, que o Valentim mandou elas pra um hotel, tipo, de terceira idade, um lugar de terceira idade, aí ela fica putaça, fica muito brava, vai atrás do Valentim de novo, assim, elas vão rodar a cidade, na verdade, e depois elas vão encontrar com o Valentim, e aí elas vão pra uma festa. E aí, nossa, bebem pra caramba, depois nadam peladas e não sei o quê, e no fim, quem acaba dormindo com o Valentim é a Jacqueline. E a Laurie fica com ciúmes e com inveja. E aí ela fica muito brava. E esse é o conflito maior ali entre as amigas. Porque aí fica a Kate meio que vê a Jacqueline como errada, mas ela defende a Jacqueline ao mesmo tempo. Porque a Laurie realmente, tipo, exagera nas reações dela. E a Jacqueline também não quer admitir. Então, que ela realmente fez isso. Ela fica mentindo. E a Laurie fica mais brava ainda. Aí elas têm um conflito bem adolescente, né? É interessante porque é esse momento que elas decidem tirar as máscaras. Sim. Eu acho que é por isso que a Kate fica no meio de campo, porque quem viu foi a Kate e a Kate fofoca pra Laurie. Olha, eu vi o Valentim saindo do quarto da Jacqueline de manhã. E aí a Kate fala isso como se fosse qualquer uma das fofocas que aconteceram em qualquer um dos outros episódios, que elas vão ouvir e falar, e aí vida que segue. Só que não, a Laurie, ela fica tão pessoalmente atacada que ela decide expor isso. E ela decide arrancar a máscara que tava rolando durante toda a viagem, que é tipo, olha só, a gente sente inveja uma da outra, porque isso aqui é uma amizade baseada em aparência, porque você, tananã, e aí ela começa a julgar, e aí a Jacqueline também decide tirar a máscara dela, e aí vira uma pontuação de dedos, né? E a Kate fica no meio porque ela se sente, e aí eu acho que entra nessa questão dela ser trampista, mas tipo, ela se sente ameaçada por essa questão dela precisar mostrar quem ela é de verdade de alguma forma. Sim, total. Mas no fim, o que eu achei bem legal, o que aconteceu no final, é que elas realmente percebem que elas são amigas de verdade. Esse foi o núcleo com o término mais positivo de todos, sim, né? Tem até o monólogo da Laurie no final, que é muito bonito, que ela chora, e ela fala que a experiência dela naquela semana foi horrível, porque ela percebeu que ela tá infeliz pra caramba e ficava tentando se fazer ser feliz, pra não se mostrar ser vulnerável, mas que ela percebeu que aquela experiência era uma coisa importante pra ela, e que aquelas mulheres eram realmente amigas delas de verdade, e aí elas se abrem e se mostram humanas umas com as outras. E que, tipo, sim, elas têm todos esses defeitos. A Laurie é invejosa, a Jacqueline é narcisista, a Kate vota no Trump. Sim. Mas ainda assim, elas são amigas. E elas buscam amor uma nas outras e buscam os caminhos pra encontrar o sentido da vida umas nas outras, dentro da amizade delas. O que é muito bonito, né, no final. Essas pessoas, não importa o quão horrível elas sejam, elas são humanas. E assim como todo ser humano, elas buscam afeto, elas buscam sentido e elas buscam felicidade. Então eu acho muito incrível, porque é uma das primeiras vezes que eu vejo o Mike White realmente olhando pra personagem
personagens na posição delas com um carinho genuíno, de olhar pra elas e falar assim, vocês podem ter todas as falhas do universo, mas isso aqui é de verdade. E eu acho incrível, porque é essa a resolução que elas têm no final, é que independente de qualquer questão que elas tenham consigo mesmas ou com as outras, o que importa é que elas têm uma amizade que prevaleceu por muitos anos e que elas realmente têm afeto uma pela outra. E aí é aquela questão do sentido da vida, elas encontram sentido uma na outra. E aí tem o discurso da Laurie que a Carrie Coon arrasa e, enfim, é um dos momentos mais emocionantes da série, em que ela realmente fala que ela tentou encontrar sentido no casamento, no amor, e ela quebrou a cara, tentou encontrar sentido no trabalho e não se sentiu completa, tentou encontrar sentido na maternidade, e mesmo assim aquilo não foi o suficiente, e no fim das contas, o que faz a vida valer a pena é aquilo, é a troca com o outro, sabe? Isso é muito bonito, ver como mesmo com tantas falhas, mesmo com tantas problemáticas, elas conseguem sair dessa viagem melhores e unidas. Isso é muito bonito. Sim, acho que foi o final mais emocionante da temporada. Concordo. Holy shit, Mom. I called the bank. It's real. Are you kidding? And then Greg called. Hey, what did he say? He said he gave it to Tanya as much as he gave it to me. It's what she would have wanted. And he said he wanted to make sure I lived up to my end of the bargain. And what'd you say? I said that I would. Yes, Mom! Yes! Yes! Wait. Bom, e por fim, como a gente falou no começo, essa temporada dá menos foco pros personagens dos funcionários do hotel, mas ela gira em torno principalmente ali de dois deles, que é a Belinda, a personagem que retorna, né, que ela veio da primeira temporada e volta aqui, não necessariamente como uma funcionária, na verdade, mas ela tá ali como aprendiz, ela volta, vai pro The White Lotus pra estudar novas técnicas ali de massagem e tal, e o Gaitok, que é um cara nativo ali da Tailândia, e ele trabalha como segurança ali do hotel, e aí a série dá esse foco nesses dois personagens, mas eles têm poucos conflitos misturados com os hóspedes. E eu acho que o que mais reflete isso é o quanto a gente falou pouco desses personagens ao longo da nossa conversa até agora, sabe? A gente até citou a Belinda, a gente citou o Gaitok, mas poucas vezes. E nenhum conflito direto acontece entre esses personagens. Tem, talvez, o Timothy, que rouba a arma do Gaitok, mas em nenhum momento, até porque o Gaitok é um bunda mole, mas em nenhum momento eles se enfrentam de verdade. E momentos que poderia rolar essa intersecção maior, que seria, por exemplo, a relação da Piper com o Zion, foram cortados. Então, tipo, realmente são núcleos praticamente isolados nessa temporada. E eu acho que isso tira um pouco da riqueza da história, sabe? Eu acho que o que era muito impressionante nas outras temporadas era como, de alguma forma, todos aqueles personagens iam se encontrar de algum jeito. E isso não acontece essa temporada, sabe? Tem vários personagens que em nenhum momento trocam palavras um com os outros. E eu acho que isso meio que desconecta a gente do que a gente tá assistindo também, de alguma forma. Mas os arcos dos funcionários existem, só que contidos em si. E eu acho que ali, naquela dinâmica própria, eles funcionam também, né? Sim, a Belinda, retomando ali no final da primeira temporada, ela tem toda aquela relação com a Tânia, né? É que ela trabalhava no spa do... Sim, do The White Lotus. Do Havaí, né? Isso. E a Tânia é uma personagem que retoma também pra segunda temporada de The White Lotus, então ela não fica só na primeira temporada. E na primeira temporada de The White Lotus ela promete abrir, tipo, como financiadora, na verdade, um spa pra Belinda trabalhar, pra ser dela. E no final ela dá pra trás e tal, tem toda a personagem da Belinda termina com essa frustração de ser deixada e abandonada pra trás. E aí, quem a Belinda reencontra nessa temporada é o Greg, que aqui nessa temporada, ali naquele ambiente, ele é chamado de Gary, porque ele tá assumindo um alter ego, uma mentira, né? Porque ele é suspeito de ter mandado matar a Tânia, que é quem morre na segunda temporada. Vamos ser honesto, ele mandou matar a Tânia. Ele mandou matar a Tânia, sim, com certeza. Porque ele era um personagem que era todo, gentil, engraçadinho, deu trela pra Tânia, a Tânia deu trela pra ele e a Tânia era bilionária. E só que ao mesmo tempo ele não
e aí na segunda temporada a gente vê isso, ele não suportava a Tânia, assim. Tipo, eles casaram, fizeram um acordo pré-nupcial e ao mesmo tempo que ele tinha o benefício do dinheiro, ele não suportava aquela pessoa que não largava dele e ele traía a Tânia e não aguentava mais. E aí, enfim, tem todo o arco na segunda temporada do grupo de gays que tramam a morte da Tânia, provavelmente contratados pelo Greg. No fim das contas, todo mundo acaba morrendo naquele núcleo de forma bem patética, mas aí, enfim, resumo da ópera, o Greg estava envolvido na morte da Tânia. Na verdade, isso nunca é confirmado de verdade, né? Mas tudo indica isso e todo o conflito dessa temporada sinaliza isso também. Sim, total. Porque ela constrói essa tensão com o Greg porque ela o identifica de imediato, ele identifica ela também. Ela chega pra conversar com ele, ele finge que não a conhece. E depois, ele revela que ele tá fugindo dos holofotes porque as pessoas ficam perseguindo ele por conta da possível relação dele com a morte da Tânia, mas que não foi provado, nada do tipo, só que ele fica nesse diálogo meio ameaçador com a Belinda e ela fica o tempo todo com medo dele matar ela, dele fazer alguma coisa com ela e tal, e ela se sente intimidada por ele, mas no final, ela e o filho dela, o Zion, eles fazem um acordo, porque o Gary aqui, ele oferece 100 mil pra ela abrir o spa, porque ele alega que era um desejo, apesar de a Tânia não ter feito isso de verdade, era um desejo do fundo do coração dela, ela admirava muito o trabalho da Belinda e tal, então ele oferece esse dinheiro. A real é que ele queria se livrar da Belinda, né, pra ela parar de pegar no pé dele. Sim, e aí é isso que ele fala pra ela, ele fala, ó, te dou esse dinheiro e aí você não fala pra ninguém que você me viu aqui. Tipo, ele meio que fala isso de um jeito meio passivo-agressivo, assim, meio sem emoção, pra parecer que ele nem liga e tal. E ela fica com medo dele e o Zion, que é filho dela, ajuda ela a negociar e no fim eles acabam tirando 5 milhões do Gary e em troca de não falar da possível relação dele com a morte da Tânia, nem falar de onde ele tá, em que espaço ele tá do mundo. E aí tem até a Belinda tem no meio da temporada tem uma interação romântica com um dos massagistas do hotel, que eu não lembro o nome dele, e no fim ela escolhe o dinheiro ao invés do amor, porque eles tinham combinado ali no meio, nas conversas deles, que eles iam tentar abrir um spa juntos. E aí ela simplesmente abandona ele e acaba repetindo o próprio arco que acontece na primeira temporada com a Tânia. Então, ela abandona outra pessoa em detrimento do dinheiro. E aí é até meio... Você vê, assim, até esse pessimismo por parte do Mike White, quando ele escreve essa personagem, que, no fim... Ela, que era uma personagem que desde a primeira temporada se mostrava super correta, também foi corrompida por dinheiro, porque até quando o Zion fala pra ela sobre a questão dela abrir o spa, a primeira coisa que ela fala pra ele é tipo, nossa, eu não posso ser rica nem por 5 minutos. Quer dizer, ela até deixa um pouco de lado a ideia que ela tinha inicial. De abrir o spa, tipo assim, será que eu tenho que abrir o spa mesmo? Eu tenho 5 milhões de dólares. Eu posso simplesmente ficar viajando... E ficar suave, e ficar bebendo pina coladas pelo mundo. E ser um desses caras que eu atendia. Eu acho que é isso. No fim das contas, a Belinda é que mais... Eu acho que justamente porque o arco dela, né, ele traz elementos de outras temporadas, é o que mais reflete essa questão de classe. Eu acho que também é importante pontuar que ela é a primeira pessoa negra rica dessa série, né, porque todos esses hóspedes são sempre brancos. E ela fica rica só no final da terceira temporada, então também demorou. Sim. E é interessante porque no começo a gente acha que a Belinda vai ter a superioridade moral na situação, que ela fala, não, eu não quero conseguir meu sonho através de dinheiro sujo. Aí é só aumentar de 100 mil pra 5 milhões que ela, ai, amei, perfeito. Sim. Vou viver minha vida, foda-se. Dá a entender até que ela vai denunciar ele, né? E que vai sair alguma coisa disso. E no fim das contas, da mesma forma que espelha, é meio que o oposto da situação com a Tânia, porque a Tânia, ela deixou a Belinda pra trás porque ela começou a se relacionar com o Greg e aí ela se apegou ao Greg. A Belinda deixou o massagista pra trás porque ela conseguiu o dinheiro. Então, enquanto a Tânia largou o dinheiro pelo amor, a Belinda largou o amor pelo dinheiro. Uhum. Mas é interessante, espero muito que a Belinda volte para outras temporadas, que volte como realmente uma ricaça magnata, talvez com seu próprio spa. Enfim, é uma das minhas personagens favoritas da série inteira, eu adoro ela. Adorei
amei as interações dela com o Zion. A cena da negociação que eles estão falando juntos e o Zion começa a, tipo, jogar na cara que, tipo, realmente, então, talvez, né, você dê pra gente 5 milhões pra gente não te dedurar pra polícia, tipo, falando na cara dele, assim, meu Deus, o cara vai tirar uma arma da cintura e te dar um tiro na cara, cala a boca. Tipo, meu Deus, e me deu muita agonia, mas ao mesmo tempo era muito cômico e absurdo, foi muito bom. Sim, eu achei engraçado também que, se você parar pra pensar, o Greg foi o motivo pelo qual a Belinda não conseguiu o spa dela e no final ela arrancou dinheiro dele. De um jeito ou de outro, o ciclo se fechou e ela conseguiu o que queria. E ainda muito mais, né? Porque, honestamente, 5 milhões é muito mais dinheiro do que 100 mil. Do que o necessário pra abrir um spa, eu acho. Acho que sim também. Nunca abri um spa. Mas acho que não precisa de 5 milhões, senão pouquíssimas pessoas teriam aberto o espaço. Gaitok, you are well liked here. You are very friendly. But there has been more crime on the island. Your job is to protect the hotel. Your job is more than just waving to people as they come through the gate. Kunlek has some ideas, so I leave it to you too. Good day. O outro personagem, além da Belinda, entre os funcionários que ganha muito foco, e eu acho interessante a gente estar falando disso, mas pergunta, Julia, antes da gente entrar no Gaitok, você lembra o nome do gerente do hotel? Não. Pois é, e nem eu. Porque ele é meio cômico, ele canta, aparece cantando lá, mas ele não é um personagem marcante, né? Ele é um nada, e eu fiquei muito chateado porque os gerentes são sempre figuras muito presentes em The White Lotus, nas outras temporadas. Eles são sempre meio excêntricos, né? Principalmente na primeira, né? Mas na segunda também a gerente tem todo um conflito próprio e ela interage com os hóspedes. Nessa temporada o gerente tá lá, tipo, ele existe, ele conversa com os personagens, mas ele não é o foco. A gente nunca conhece ele de verdade, a gente não sabe as aspirações dele, os objetivos dele, o que ele quer de verdade. É tipo uma coisa que existe lá pra... Tipo assim, tem um gerente pra falar que tem gerente, sabe? Sim, ele dá umas cobradas no Gaitok, canta, às vezes à noite, é isso que ele faz. Fala com alguns hóspedes. E aí, enfim, o único outro funcionário que ganha realmente um foco mais direto é o Gaitok, né? Gaitok, a gente tá falando... Gaitok. Tá dando várias pronúncias pro nome, todas erradas. E que ele é o funcionário da segurança, né? Do White Lotus, ele fica na portaria e ele vive essa primeira experiência do assalto, né? Que assim, eventualmente na temporada a gente descobre que o Valentim, que é o funcionário que trabalha com o trio de amigas, ele tava envolvido com o assalto que acontece no começo da temporada. E quando os assaltantes vão entrar, ele meio que entra na frente do Gaitok pra distrair ele, né? Inclusive, essa questão do assalto é pouco... Eu acho que ela é pouco resolvida, né? Acho que ela só entra pra ser o conflito do personagem do Gaitok e tipo assim... Eu não vi problema nisso. Eu vi muita gente reclamando, nossa, porque o assalto não deu em nada. Gente, foi o assalto que, tipo, eclodiu todo o arco do Gaitok e fez ele matar o Rick e a Chelsea no final e virar a segurança lá da moça, dona do hotel. Tudo isso acontece por causa do assalto. Tipo, eu entendo. As pessoas queriam o quê? Que o Valentim fosse preso? Eu boto fé, assim. Talvez as pessoas tenham pensado nisso, tenham feito uma conexão com a primeira temporada, que tem um dos funcionários que acaba tentando assaltar o cofre da família, né? E aí ele é preso, eventualmente, durante a temporada. Mas eu não vejo problema nisso. Rolou uma causa e efeito com o assalto, então não foi uma coisa sem propósito. Cumpriu função na história, e é isso, assim. É, eu entendo, mas eu acho que eu senti falta de ter alguma coisa na perspectiva dos assaltantes, por exemplo, já que eles são personagens que a gente conhece depois. Mas é interessante da trajetória do Gaitok que... Realmente, a gente tá falando, cada hora a gente fala uma pronúncia. Do personagem do Gaitok, do Gaitok, sei lá. Do Gaitok? Do Gaitok. Que ele vive essa dualidade, que, tipo, ele é um segurança, passa por ele um assalto, que ele deixa passar, na verdade, ele deixa os caras entrarem, e aí ele sofre com uma pressão, né, dos chefes dele, porque se ele continuar se mostrando daquela maneira, não tem como ele continuar trabalhando lá, e surge a oportunidade dele virar segurança particular da dona do hotel. E aí, ele só vai conseguir provar o valor dele pra conseguir subir de cargo se ele mostrar
ter um instinto assassino, entre aspas, que é o que ele não aparenta ter de acordo com os chefes dele. E é interessante porque ele realmente não tem. Porque ele tem uma essência dócil, ele tem uma ligação muito forte com a questão religiosa, com Buda, né? Aparece várias vezes ele em meditação por conta disso, né? Porque pra ele não é simples tocar numa arma, a ideia de ferir alguém, né? Vai contra os princípios pessoais dele. E aí ele fica nesse conflito de, nossa, eu não posso ser tão bundão, mas ao mesmo tempo eu vou abandonar esse meu lado que é tão importante. E ele realmente é um bundão, né, Henrico? Ele, assim, deixa o cara escapar, o Timothy roubar a arma dele, a arma dos seguranças, ele tem a gravação da câmera, ele não faz nada. Meu, pelo amor de Deus, ele sério. vai tentar pegar a arma de volta. Ah, por favor, né, velho? Não, assim, no fim a ideia dele dá certo, mas achei tão absurdo, porque ele tinha todas as ferramentas pra lidar com isso, se não da forma correta, mas da forma mais efetiva, tipo, apontar o dedo na cara do Timothy e devolva a arma que você roubou, mas tipo, o cara não consegue nem confrontar o Timothy, tipo, é absurdo, assim. E isso sempre acaba se refletindo na relação dele com a Mookie, que é outra funcionária do hotel também, que inclusive você lembra que no começo da temporada, ela era a funcionária que fazia o atendimento especial da Chelsea e do Rick, isso nunca mais é citado? Você lembra disso? Nossa, eu não lembrava disso. Pra mim, ela Sim, só é juro. a dançarina lá. Eu juro. Mas, enfim, né? Nossa, ela nunca mais aparece perto dele. Então, ela aparece mais na temporada como uma dançarina, né? E como possível par romântico do Gaetok. Ela não aparece como uma outra personagem, como trabalhadora. Não, mas no começo da temporada, ela que apresenta o hotel pros dois, pra Chelsea. Nossa, eu não lembrava disso, menino. Pois é. Olha o que fizeram com ela. A Mookie, que é também a Lisa do Blackpink. É interessante porque a Mookie, ela meio que reage a essa questão do Gaetok também, né? Porque eu diria que ela é uma mulher que enxerga e deseja um homem no seu estereótipo de masculinidade, sabe? Da masculinidade viril. E aí o Gaetok o tempo inteiro fica em cima dela falando, ai, vamos comer junto e tal. Só que ele é muito bunda mole, ele é muito... bonzinho. Ele é muito sensível. E a Mookie, ela não valoriza essas qualidades do Gaetok, né? E aí é interessante que quando o Gaetok fala pra ela que ele acha que ele não conseguiria matar alguém, a Mookie, assim, na mesma hora ela fecha a cara, fala assim, como assim? Você não conseguiria matar ninguém? Mas, pô, esse é o seu trabalho. Você não mataria alguém pelo sucesso do trabalho? Ele, não, porque Buda e tal. E ela fica tipo, porra, que cara chato. Ele chama ela pra jantar e ela fala não. Ela, ai, vou pensar. Tipo assim... Antes ela tinha dito sim. E aí, no fim das contas, o que acontece é que o Gaetok acaba cedendo, né? Ele, em certo momento, depois que o Rick mata o pai dele, né? Depois que descobre que é o pai dele. Ele entra em conflito com os outros seguranças, mata todos os seguranças. É nesse tiroteio que a Chelsea morre. E aí, a única pessoa que sobra com uma arma é o Gaetok. E aí, o Rick pega a Chelsea, né, pelos braços. E o Gaetok chega em cena, aponta a arma. A dona do hotel manda ele matar o Rick. Ele reluta por um tempo, mas por fim, ele atira e ganha o sonhado emprego de segurança particular da dona. Mostra ele no carrão, mostra ele namorando a Mookie. Tipo assim, ele consegue tudo o que quer, mas por que preço, né? Ele abdica da essência dele, do que ele realmente acreditava pra conseguir esse sucesso, né? Eu acho isso interessante porque, no padrão das outras temporadas, o Mike White sempre recompensava algum personagem que tinha ou intenções boas ou que sempre foi honesto consigo mesmo e com os outros. Quem foi recompensado na primeira temporada foi o filho mais novo da família nuclear daquela temporada, que pelo fato dele ficar dormindo na praia, ele começou a interagir com alguns nativos, e aí ele se encontrou naquele lugar e acabou morando lá pra sempre. Na segunda temporada são as prostitutas que frequentam o hotel a temporada inteira e transam com praticamente todos os personagens masculinos daquela segunda temporada. E elas saem com o dinheiro de uma das famílias também. Só que nessa terceira temporada a gente vê vários personagens com finais otimistas e outros personagens que saem de um lugar ruim pra um lugar bom. Só que isso sempre vem com um retrogosto muito estranho. Então a Belinda poderia ser considerada a personagem recompensada da temporada, só que ao mesmo tempo existe um retrogosto pelo fato dela abdicar do massagista, abdicar... Enfim, de alguma forma ela abre mão das coisas que ela acreditava pelo dinheiro. E o Gaetok passa pela mesma coisa. Por isso que eu disse lá atrás que é estranho porque essa temporada é pessimista, só que ela é pessimista de um jeito meio tipo...
ela olha pra esses personagens com pena do que eles poderiam ser, do que eles podem ser, do que eles acabam se tornando. É muito estranho, eu não sei dizer, sabe? É isso que eu digo quando eu falo que a temporada me deixou muito intrigado, me deixou pensando, sabe? É um final meio melancólico, né? E ela não dá respostas. Não. Eu acho isso muito importante. É um final que não dá respostas, que fica com você no final. E eu acho que essa é uma conquista que tem que ser valorizada da temporada, sabe? Eu acho que ela conseguiu isso, pelo menos pra mim. Eu acho isso extremamente intrigante também, eu concordo com você. Tanto é que eu gostei do último episódio. Eu gostei do final da temporada, mas o desenrolar dela, o começo dela principalmente, me frustrou bastante. E... principalmente essa questão dos personagens funcionários, assim, terem menos presença na temporada foi o que mais me incomodou. Mas eu terminei o último episódio de forma positiva, assim. Eu achei melancólico. Eu achei que ele conseguiu equilibrar bem entre ser positivo, humano, enxergar esses personagens como seres humanos, então na visão das amigas até, ao mesmo tempo triste, trágico e sem escrúpulos. Sim. Aqueles personagens são nu e crus, como sempre em The White Lotus. Então, acho que no final das contas, ele conseguiu manter, assim, o propósito do que ele buscou, né, na série. Eu acho que a minha relação com essa temporada dialoga muito com a minha relação com a música de abertura dessa temporada, que inclusive eu tô de luto pelo Cristobal, que não vai estar nas próximas temporadas, porque principalmente nesse último episódio. Esse último episódio, ele demonstrou muito como a trilha sonora dessa série ajuda a contar a história. E é uma trilha tão incrível. Total. E essa foi a primeira temporada que não teve o Lululululu, né, na abertura. Que foi tão icônico nas duas aberturas anteriores, né? E muita gente não gostou disso, muita gente ficou incomodada. Eu também fiquei incomodado, eu não gostei da música da abertura no começo. Só que eu terminei a temporada obcecado com a música de abertura. Depois que eu assisti o episódio, eu botei a música no meu fone e eu arrepiava toda vez que a música crescia, sabe? Eu acho tão incrível. Eu acho que o trabalho do Cristobal é muito único, muito chateado que, enfim, ele saiu da série, não em bons termos. Mas eu acho que essa é a relação que eu tenho com a temporada, sabe? Eu acho que ela começa muito lenta, só que ela cresce muito dentro de você. Mas eu acho que a trilha sonora carregou muito. Carrega demais. Eu não acho que The White Lotus vai ser a mesma coisa sem a trilha do Cristobal. Vamos ver se o nível vai continuar o mesmo pra quarta temporada, mas eu acho que isso ainda vai demorar bastante pra acontecer, né? Sim. Enfim, pessoal, conversa muito, muito longa. Eu falei pra vocês no começo que a gente ia realmente cascar, porque a gente adora essa série, a gente adora falar sobre essa série. Mas muito obrigado pra você que escutou a gente até esse momento aqui. Muito obrigado a você que sobreviveu. Continue nos acompanhando em todas as plataformas de áudio. E não se esqueçam de avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma da sua preferência, porque isso ajuda demais o podcast a continuar chegando em mais pessoas. Se possível, também compartilhe o podcast com amigos, em grupos de WhatsApp, com pessoas que você acredita que também vão gostar do que a gente faz aqui, que também gostam de séries, de filmes, que também gostam de White Lotus. Siga a gente também nas nossas redes sociais, a gente produz conteúdo tanto pro Instagram quanto pro TikTok. A gente tem cortes, no Instagram a gente também interage com vocês. Enfim, no Instagram a gente é @gêmeosemprosa tudo junto e no TikTok a gente é @gêmeos.em.prosa. Nos sigam também nas nossas redes sociais pessoais. Vocês me encontram em todas as redes sociais que você pode imaginar em @henricosouto, Instagram, Twitter, TikTok, enfim, o que você quiser. E vocês me encontram no Instagram em @Julia_Nunes. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!